Iniciamos nosso vídeo no coração do Egito Antigo, uma civilização envolta em mistérios que perduram até os dias de hoje. Desde pirâmides que desafiam nossa compreensão da engenharia antiga, até hieróglifos que contam histórias perdidas no tempo, o Egito Antigo é uma fonte inesgotável de enigmas. Mas o que realmente sabemos sobre esses mistérios? E quais são aqueles que fazem os cientistas hesitarem? As grandes pirâmides de Gizé, maravilhas do mundo antigo, permanecem até hoje como testemunhas silenciosas do gênio egípcio. Mas como foram construídas? Cientistas, arqueólogos e historiadores têm debatido isso por séculos, e ainda assim, a exatidão dos métodos permanece um mistério. Imagine transportar blocos de pedra maciça, cada um pesando tanto quanto 50 carros, sem a ajuda de máquinas modernas. Os egípcios, contudo, conseguiram. Segundo teorias, um sistema de rampas e trabalho manual intenso possibilitou essa façanha arquitetônica. A engenhosidade não se limitava apenas à construção. As pirâmides foram alinhadas com precisão astronômica, refletindo o brilho das estrelas que guiavam os faraós para a vida após a morte. E ainda, a harmonia com a qual os egípcios alinhavam essas estruturas ao cosmos, um feito que desafia nossa compreensão moderna. Mas a pergunta permanece: como uma civilização de 4.500 anos atrás possuía tal conhecimento e habilidade? Alguns sugerem que o segredo está perdido no tempo, enquanto outros acreditam em explicações mais esotéricas. O que é certo é que as pirâmides de Gizé continuam a ser um dos maiores enigmas da arquitetura mundial. Agora, pense na logística de um projeto desses. Não é como se o faraó pudesse simplesmente pedir uma entrega expressa de blocos de pedra pelo Nilo Prime. Cada pedra tinha que ser extraída, esculpida e então transportada pelo deserto. Um verdadeiro teste de resistência e paciência. E ainda assim, os egípcios não tinham nem um simples carrinho de mão moderno. E não vamos esquecer dos arquitetos e engenheiros daquela época. Esses caras não tinham AutoCAD ou calculadoras. O Livro dos Mortos não é um livro como os que conhecemos hoje. É uma coleção de feitiços, orações e encantações destinadas a guiar os mortos pelo perigoso submundo egípcio até alcançarem a vida eterna. Imagine ter um guia de viagem para o além, mas em vez de dicas de hotéis e restaurantes, ele oferece conselhos sobre como evitar ser devorado por demônios e como impressionar os deuses com suas virtudes. Os antigos egípcios levavam a vida após a morte muito a sério. Tão a sério que passavam mais tempo preparando-se para ela do que para qualquer viagem de férias que poderíamos planejar hoje. Cada feitiço do Livro dos Mortos era personalizado para o falecido, como se fosse um passaporte espiritual exclusivo, cheio de selos mágicos que garantiam a entrada nos melhores locais do além. Mas não era só de proteção e guia que o livro tratava. Ele também reflete as profundas crenças espirituais dos egípcios, suas noções de moralidade, justiça e a eterna busca por um estado de existência harmonioso. Para os cientistas e arqueólogos de hoje, esses textos oferecem uma janela para a complexidade do pensamento religioso e filosófico egípcio. Curiosamente, não havia uma única versão do Livro dos Mortos. Como os menus de hoje, você podia escolher o que incluir na sua edição. Alguns preferiam uma longa lista de feitiços para todas as ocasiões, enquanto outros optavam por uma abordagem mais minimalista. O importante era que cada livro fosse uma obra de arte, ricamente ilustrado e cheio de simbolismo. As maldições dos faraós são talvez uma das histórias mais arrepiantes e cativantes que emergem do solo do Egito. Diz a lenda que aqueles que ousam perturbar o eterno descanso dos faraós enfrentarão calamidades sem fim. Mas o que há de verdade nessas histórias? E por que elas continuam a fascinar e aterrorizar até hoje? Vamos começar com a descoberta da tumba de Tutancâmon em 1922, um evento que cativou o mundo e deu início à moderna febre do Egito. Junto com tesouros inestimáveis, surgiram histórias de uma maldição mortal. Membros da expedição começaram a morrer em circunstâncias misteriosas, alimentando especulações de que a maldição do jovem faraó havia sido despertada. Mas não são apenas os antigos egípcios que acreditavam no poder das maldições.
Muitas culturas ao redor do mundo têm conceitos similares, um testemunho da crença humana no sobrenatural e no poder dos mortos em influenciar o mundo dos vivos. Para os egípcios, essa crença era tão forte que inscrições ameaçadoras eram comumente gravadas em tumbas, como um aviso para aqueles que pensassem em violar seus sagrados descansos. Inserimos aqui dramatizações de arqueólogos desafiando essas advertências, apenas para enfrentarem consequências sinistras, misturando a realidade com a lenda. Enquanto a ciência moderna pode oferecer explicações para algumas das mortes, como a presença de esporos de mofo nocivos nas tumbas seladas, o mistério das maldições permanece, um fascinante enigma que liga o passado ao presente. Então, na próxima vez que pensar em abrir uma porta antiga ou desenrolar um pergaminho esquecido, lembre-se das histórias dos que vieram antes de você. Talvez exista mais verdade nas antigas maldições do que estamos dispostos a admitir. Quando pensamos em tecnologia antiga, muitas vezes nos limitamos a ferramentas rudimentares e invenções simples. No entanto, o Egito Antigo nos desafia a expandir essa visão. Eles não só construíram estruturas monumentais que resistem até hoje, mas também possuíam conhecimentos em matemática, astronomia e medicina que impressionam os cientistas modernos. A precisão com que as pirâmides foram construídas, alinhadas perfeitamente com as estrelas, sugere um entendimento astronômico sofisticado. Como eles conseguiram tal façanha sem os instrumentos modernos de navegação? Além disso, os papiros médicos mostram um conhecimento avançado de anatomia e tratamentos médicos, alguns dos quais são utilizados até hoje. Imagine médicos egípcios realizando cirurgias e prescrevendo remédios com base em um entendimento profundo do corpo humano, ou arquitetos desenhando as fundações de um templo no pó, com um olho no céu e outro na linha do horizonte. Mas talvez o mais intrigante seja o conhecimento que se perdeu. Documentos queimados em grandes bibliotecas, como a de Alexandria, poderiam ter contido segredos do universo que estamos apenas começando a redescobrir. O que mais os egípcios sabiam que nós não sabemos? Este tópico não só celebra as conquistas do passado, mas também incita uma busca contínua pelo conhecimento. Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, olhar para trás para o Egito Antigo nos lembra de que, em muitos aspectos, ainda estamos tentando alcançar os gigantes sobre cujos ombros estamos tentando subir. Se você se encantou com as maravilhas do Egito Antigo tanto quanto nós, considere se juntar à nossa comunidade de exploradores curiosos. Há um universo de mistérios esperando para ser descoberto. E juntos podemos desvendar os segredos do passado, iluminando nosso caminho para o futuro. Até a próxima jornada!